Olá, papai e mamãe de criança autista. É um prazer imenso estar com vocês. Se vocês vieram até aqui, é porque adquiriram o nosso curso Direito dos Autistas Descomplicados. É uma satisfação poder conversar com vocês e quero dizer que aqui a linguagem vai ser simples. Eu não vou falar juridiquês, eu não vou colocar o direito como se eu estivesse conversando com um advogado. Eu vou colocar aqui o direito numa conversa em que você, pai, você, mãe de criança autista, possa compreender da melhor forma possível, sem precisar se aborrecer, sem precisar depois ter que pesquisar no Google preto no branco. Uma linguagem simples, acessível, sem precisar conversar como se vocês precisassem entender os termos técnicos que os direitos nos colocam, não é? É um prazer imenso estar com você. Eu me chamo Jones Guimarães, sou advogado há 10 anos, atuando incansavelmente nos direitos das pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista, e durante a minha jornada muito eu vivenciei, não é? Muito eu aprendi e continuo aprendendo todos os dias. E hoje o meu recado é: vamos aprender juntos. A minha experiência como advogado me fez conhecer histórias maravilhosas de pais, de mães atípicas por esse meu Brasil, né? A grande maioria das pessoas que que a gente atende, a gente percebe uma fragilidade de conhecer os direitos, de entender quais são os direitos que estão à disposição, como correr atrás desse direito, como alcançar esses direitos, né? A gente vê muito preconceito, muita falta de informação, muitas pessoas colocando entraves, barreiras, problemas para fazer as pessoas alcançarem esses direitos. E esse curso é para você. Então, essa primeira aula eu faço essa pequena apresentação e vou trazer aqui algumas orientações para que você possa extrair desse curso o melhor. Lembrando que o conteúdo que está disponível na plataforma, ele vai passar por constantes atualizações. Então, sempre que a gente tiver uma mudança, ou sempre que eu entender uma dor do meu público, de vocês, que precisa saber de determinado direito, eu vou gravar novamente a aula e vou incluir gratuitamente na plataforma daqueles que já tiverem comprado, tá? Então não se preocupem que a gente está aqui para entregar o nosso melhor conteúdo. E é uma satisfação imensa poder estar conversando com vocês e poder de alguma forma amenizar a luta, amenizar a dor, amenizar o sofrimento que eventualmente vocês venham passando aí na luta diária que vocês têm para conseguir os direitos dos seus filhos, tá? Então, sem maiores delongas, eu quero aqui passar as orientações que são importantes para que vocês possam extrair o máximo desse curso e consigam aí não só se ajudar, mas ajudar as pessoas que estão ao redor de vocês. Primeira coisa, eu não quero que vocês maratonem, tá? Então vamos assistir com calma. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um caderno, a neurociência nos ensina que quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende. Pega papel e caneta, senta de frente de um computador, de um notebook, eventualmente da TV ou até mesmo pelo celular e assiste com calma um conteúdo por vez, um conteúdo por dia, né? A neurociência vai nos dizer que tudo que a gente tenta aprender depois de 45 minutos de aula, a gente não aprende, porque nosso cérebro precisa de pausas para oxigenação, para se restabelecer, para conseguir realmente aprender o máximo, né? No seu maior potencial. Então, vai com calma. E outra coisa, não vai apenas uma vez. Assistiu uma aula, teve uma dúvida, volta na aula. Se a dúvida não foi sanada, chama a gente no WhatsApp, que a gente está aqui para esclarecer suas dúvidas e também atuar, se preciso for, judicialmente ou administrativamente na luta pelo seu direito, tá? Transmita as informações que você aprender. Então não fique com conhecimento para você. O conhecimento ele tem que ser transmitido. Então, se você aprendeu algo aqui que você não sabia, leve para seus grupos de WhatsApp, leve para os grupos de WhatsApp que você participa, da sua família, para que mais pessoas tenham acesso a estas informações e que possam transmitir para o maior número de pessoas possíveis, tá? Eu conto com você. Eu sempre digo que nós temos um inimigo em comum. E qual é esse inimigo? É a falta de conhecimento. Os pais e mães de autistas não conhecem seus direitos, não sabem por onde começar
e não sabe como lutar para conquistar esses direitos. Esse curso é para isso. Então, quanto mais pais e mães souberem dessas informações, melhor. Então, o que você aprender, comunica nos grupos de WhatsApp que você participa e, eventualmente, você pode também mandar o nosso número que está aí na tela para que essas pessoas possam conversar com a gente e que, se preciso for, a gente poder, de alguma maneira, ajudá-los a conquistar os direitos que eles precisam, tá? Se ficar alguma dúvida, nos mande mensagem que nós estamos aqui para isso, para trazer o melhor para vocês. Se você precisar realmente de um profissional habilitado, especialista em direito dos autistas para ir atrás de um direito seu, a gente se coloca também à disposição. É só chamar no número do WhatsApp que aparece aqui embaixo e conversar com algum membro da nossa equipe. Vai ser um prazer tirar todas as suas dúvidas e eventualmente trabalhar também com você, tá? Qual é o conteúdo prático que nós vamos aprender aqui durante todo esse treinamento, né? Nós vamos ter um módulo onde nós vamos falar sobre direito à educação e aí a gente vai falar sobre algumas questões que são bastante negligenciadas pelas escolas, como, por exemplo, o acompanhante escolar especializado, o profissional de educação especializado para ajudar no desenvolvimento da criança, a entrada do acompanhante terapêutico, aquele lá da ciência aba que precisa fazer a terapia no ambiente natural da criança, seja na escola, seja na residência dos pais, né? Então, nesse direito à educação, nós vamos falar também sobre a educação inclusiva, sobre o PEI, Programa Educacional Individualizado. Vou entregar modelos para vocês poderem requerer na escola esse acesso. Vou dizer como protocolar. Então, tá incrível o módulo, você precisa participar. Temos também o módulo de Direito da Saúde, que aí nós vamos falar sobre conseguir direitos, né? Direito às terapias conforme relatório médico, direito às terapias pela ciência aba, fonoaudiólogo, psicomotricidade e outros direitos que são oriundos do direito da saúde, o uso do canabidiol e outros medicamentos de alto custo. Então, esse segundo módulo ele também está incrível e você deve fazer, tá? No terceiro módulo, nós vamos falar sobre benefícios do INSS, com mais profundidade ali no BPC, entendendo quais são os detalhes técnicos que você precisa saber para conseguir o BPC, mas também vamos falar sobre pensão por morte, sobre a aposentadoria da pessoa autista, tudo isso para trazer o melhor conteúdo que você possa fazer uso no seu dia a dia para garantir o acesso à maior quantidade de direitos possíveis, tá? Vamos falar também sobre isenções fiscais, como por exemplo a isenção do IPVA para aquelas pessoas que têm carro, né? Ou a isenção do ICMS e IPI na aquisição de carro novo, vai estar lá também no nosso curso, né? Então, um módulo muito importante que você também precisa assistir para entender o direito, para saber como correr atrás desse direito e para pedir ajuda das pessoas certas na hora de conseguir, tá bom? Temos aí um módulo sobre outros direitos, onde a gente vai falar sobre redução da jornada de trabalho, nós vamos falar sobre o saque do FGTS para as pessoas que trabalham de carteira assinada. Então, módulos incríveis sobre direitos incríveis, para dizer que você não está sozinho nessa luta e que pode estar conversando com a gente para conquistar esse direito hoje e sempre. E tem um módulo extra onde a gente vai entregar modelos, modelo de requerimento de acompanhante escolar especializado, modelo de requerimento de entrada de AT na escola, modelo de requerimento para pedir a isenção do IPVA, o saque do FGTS, como requerer o BPC, a redução da jornada de trabalho. Então, o curso tá lindo, tá completo, e naquilo que eu entender que for faltando, com base no formulário que vocês preencheram e naquilo que a gente abriu o grupo para vocês conversarem, eu vou dando todas as orientações possíveis para que vocês possam extrair o melhor conteúdo, tá bom? Então, tamo junto demais e vamos seguindo. Como aplicar o aprendizado que vocês vão aprender aqui, ó? Primeira coisa que a gente vai entender, vocês vão aprender os direitos dos autistas. E às vezes a gente pensa que quando a gente aprende direitos, a gente ganhou uma carta para brigar sem temperança, gritar,
se espernear. Meu avô sempre conta uma frase que é o seguinte: se gritar resolvesse, o porco não morria, né? Que é o que mais grita na hora do abate. Na verdade, a gente precisa agir com inteligência. Às vezes vai ser preciso gritar? Vai. Mas evitar sempre iniciar uma discussão com falta de educação. Porque a educação, a temperança, o falar baixo, muitas vezes é o nosso principal aliado para a gente conquistar os nossos direitos. Então, pensa nisso. Aprender o direito, vai com calma, vai na forma certa que vai dar certo. Se não der certo, um advogado especialista, assim como a gente, vai conseguir lhe ajudar juridicamente para fazer o direito acontecer, tá? Mas o grito desordenado, ele não vai lhe ajudar. Porém, a atuação correta, mesmo que eles neguem seu direito, você conseguiu meio caminho para conseguir uma vitória judicial, tá? O seu conhecimento é o seu maior direito. Anota isso aí, não esquece. O seu conhecimento é o seu maior direito, a sua maior arma na luta pelo seu direito, melhor dizendo. Conhecimento é uma arma poderosa. Então, se você é conhecedor, chega com bastante calma, sem precisar se indispor, sem precisar gritar, agindo da forma certa, apresentando os requerimentos no lugar certo, protocolando os requerimentos, gravando escondido ou não escondido da forma certa, vai ajudar muito o seu dia, tá? E aí você vai documentar tudo. Como é que você vai documentar? Todo pedido nós vamos ensinar durante as aulas, ele tem que ser protocolado no lugar correto. Você precisa ter um comprovante que protocolou. E na hora que você for lá, como a gente já sabe que vão tentar te barrar e que vão tentar te impedir, já entra gravando, coloca o celular no bolso, deixa no modo gravação e entra gravando. Se tudo der certo, você exclui a gravação. Se tudo começar a dar errado, você pega o celular e começa a gravar de vídeo, né? Então, são essas ferramentas que a gente precisa ter na hora de dizer assim, agora eu tenho aqui uma bagagem para conseguir alcançar esses direitos. Tudo isso eu vou falar direito a direito como fazer. Então fica até o final desse curso, assiste com calma, mas assiste todo, que você tem muito a aprender e muito a aplicar aí dentro das comunidades autistas que você participa, tá? Os maiores erros que os pais de autistas cometem estão relacionados ao quê? A falta de orientação, ou seja, aquilo que eu sempre digo, o nosso maior inimigo é a nossa falta de conhecimento, né? Se a gente é conhecedor dos nossos direitos e age no momento correto, a gente consegue muito fazer aquilo que a gente quer. E o que é que a gente quer aqui? Desenvolvimento para os nossos filhos, desenvolvimento para a nossa família, né? A gente quer que nosso filho alcance o pleno desenvolvimento dentro da capacidade intelectual dele. Então, se ele tiver que aprender, se ele puder aprender, ele vai aprender. Se ele puder se desenvolver para ser um médico, um farmacêutico, ter uma formação superior, não vai ter nenhuma barreira que nós não vamos derrubar para conseguir alcançar os direitos dele, tá? Muitos pais pensam que só o postar na rede social, e às vezes alguns até conseguem viralizar, vai resolver o problema. É importante postar na rede social? É. Por quê? Porque existe muito nessa comunidade o espelhamento. Todos os pais de autistas vão se espelhar, vão sentir a sua dor e vão compartilhar o seu vídeo. Mas isso não forma decisão judicial favorável. Então, esses casos, eles precisam ser judicializados, porque nós também temos o papel social de educar os médicos, de educar os juízes, de educar os promotores, de educar os advogados da parte contrária, de educar as famílias das partes contrárias, educar a escola. E isso a gente só faz se a gente estiver disposto a enfrentar o problema da maneira certa. Então, às vezes, a gente pode até conquistar bastante likes e bastante visualização num vídeo viral de um problema, de um direito violado de uma criança ou de um adulto autista. Mas a gente precisa também entender que só isso não é o suficiente, porque a gente não está usando a arma certa para combater o problema certo. É como se a gente usasse o remédio, parte dos remédios,
né? Então, por exemplo, você foi ao médico, o médico receitou 4 remédios, você só tomou 2 dele, os outros 2 você optou por não tomar. Então, corre o risco dessa medicação e do seu tratamento não funcionar. Da mesma coisa é o direito dos autistas. Tudo que estiver à nossa disposição, nas nossas mãos, que a gente possa usar para aplicar nos direitos dos autistas, nós não podemos nos esquivar e temos que fazer uso. Só não podemos perder a temperança antes de argumentar. Nosso argumento tem que ser um argumento sério de alguém que conhece, tá? E a gente está aqui para lhe ajudar justamente a conhecer, né? E aí, primeiro passo é conhecer, então estuda aqui o que a gente vai apresentar, documente tudo, né? Com o protocolo correto, né? Por escrito, bonitinho, a gente vai falar sobre isso nos módulos. E haja rápido, pense rápido, resolva rápido, não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje, né? Então a ajuda especializada precisa estar sempre à sua disposição. Aqui no nosso escritório, a gente recebe demandas de pais e mães de autistas que não esperam, e correm atrás da forma mais rápida possível. Então, se a Caixa Econômica negou um saque do FGTS, eles chegam e solicitam ajuda. Se a escola não permite a entrada do AT, eles procuram a gente para que a gente resolva. Se a escola não fornece um profissional de apoio especializado para cuidar da criança autista, aí eles também entram em contato com a gente e a gente tem mecanismos para resolver. Então, haja sempre rápido, né? Seja sozinho, seja com um advogado especialista. O que não pode é procrastinar. Porque quando a gente procrastina, a gente dá arma para o nosso inimigo se defender melhor. Então nós estamos numa guerra para conquistar direitos. Para que a gente conquiste esses direitos de forma mais efetiva, a gente não pode abrir mão daquilo que é nosso. Que quando a gente abre mão hoje, amanhã a gente pode não mais conseguir. Perfeito? Então é isso. Vamos começar? Te espero na próxima aula, onde nós vamos falar sobre os seus direitos na educação. Fica aqui comigo e vamos juntos, na próxima aula, conhecer tudo que você precisa sobre o direito à educação.